Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Eli e você está no canal History News. Imagine-se às margens do majestoso rio Nilo, testemunhando as cheias sazonais que inundavam as terras, tornando-as férteis e propícias para a agricultura. Esses eventos naturais foram a base da prosperidade e do desenvolvimento desta civilização única, o Egito. No início, o Egito consistia em nomos, pequenos estados independentes. No entanto, sob a liderança de Menes, estes nomos se unificaram nos reinos do Baixo e Alto Egito. Esse momento histórico marcou o surgimento do primeiro estado egípcio, inaugurando uma longa era de glória e grandeza. O Baixo Egito situava-se ao norte, na região do delta do Nilo, enquanto o Alto Egito localizava-se ao sul, em uma área mais montanhosa. A agricultura era a espinha dorsal da economia egípcia, e sua prosperidade dependia diretamente do ciclo de cheias do rio Nilo. Os egípcios desenvolveram sistemas avançados de irrigação para aproveitar ao máximo as águas do Nilo. Eles construíram uma rede complexa de canais e represas para distribuir a água para as terras agrícolas, garantindo colheitas abundantes ao longo do ano. Esses canais de irrigação permitiram o cultivo de uma variedade de culturas, incluindo trigo, cevada, linho, frutas e legumes. A sociedade egípcia era altamente hierarquizada, com o faraó ocupando o topo da pirâmide social. Ele era dono de terras, executor da justiça e comandante das tropas, considerado também um deus vivo e detentor de poder absoluto. Abaixo dele havia uma estrutura complexa que incluía funcionários de Estado e sacerdotes, ocupavam posições semelhantes na hierarquização social, mas executavam papéis diferentes. Os funcionários de Estado cuidavam da administração do reino, enquanto os sacerdotes eram os responsáveis pelo culto aos deuses e pela administração dos templos. Comerciantes dedicavam-se ao comércio, tanto interno quanto externo, vendendo e comprando mercadorias. Militares. Os comandantes do exército egípcio gozavam de prestígio e boa condição econômica. Artesãos, responsáveis pela manufatura de bens. Camponeses, trabalhavam no cultivo agrícola. Já os escravos faziam o trabalho mais pesado, ou seja, os serviços braçais. A cultura egípcia era rica e diversificada, refletida na arte, arquitetura, literatura e também na religião. Uma das características mais distintas era a escrita hierógrafa, composta por símbolos complexos que representavam objetos, animais e até conceitos abstratos. Esses hieróglifos eram inscritos em monumentos, templos e túmulos, preservando a história e os ensinamentos religiosos do povo egípcio. Um dos hábitos mais tradicionais da cultura egípcia era a mumificação. Esse processo era feito a fim de garantir a preservação do corpo, e o objetivo dessa prática era que a pessoa pudesse gozar da vida após a morte. A religião desempenhava um papel central na vida cotidiana dos egípcios, permeando todas as esferas da sociedade. Eles adoravam uma vasta gama de deuses e deusas, cada um associado a aspectos específicos da natureza e da vida humana. O deus Sol, Ra, era uma das divindades mais importantes, enquanto Osíris representava a vida após a morte e a ressurreição. Os egípcios realizavam rituais e oferendas aos deuses para garantir a proteção e a prosperidade do reino, além de assegurar uma vida feliz na vida após a morte. As conquistas egípcias incluem a construção de impressionantes estruturas, como as pirâmides, templos e avanços científicos em medicina, matemática e astronomia. As pirâmides, em particular, são um testemunho de engenhosidade e habilidade técnicas dos egípcios. Concebidas como túmulos para os faraós, essas monumentais estruturas foram construídas com blocos de pedra maciços e precisamente alinhadas com os pontos cardeais. As grandes pirâmides de Gizé, construídas durante o Antigo Império, são as mais famosas e impressionantes, destacando-se como marcos icônicos da civilização egípcia. Alguns dos principais faraós foram Menes,
considerado o unificador do Alto e Baixo Egito e também fundador da primeira dinastia. Quéops, Quéfren e Miquerinos, construtores das grandes pirâmides de Gizé durante o Antigo Império. Tutmés III, conhecido por suas campanhas militares expansivas durante o Novo Império. Ramsés II, um dos faraós mais poderosos, conhecido por suas batalhas e construções monumentais. Cleópatra VII, última faraó da dinastia Ptolomaica, famosa por sua relação com Júlio César e Marco Antônio. E Hatshepsut, uma das poucas rainhas faraós do Egito, conhecida por suas construções monumentais e pela expansão comercial. A presença humana no Egito remonta a milhares de anos, mas o desenvolvimento humano naquela região fez com que os grupos humanos se agrupassem no Vale do Nilo, por conta dos recursos oferecidos pelo rio. Com a unificação egípcia, os historiadores estabeleceram uma periodização padrão para os eventos da história egípcia. Assim se deu os seguintes períodos na história do Egito: época Tínita, 3100 a 2686 a.C., quando se deu a transição até a consolidação do poder unificado do Egito. Antigo Império, 2686 a 2160 a.C., marcado por grande desenvolvimento econômico, sobretudo na agricultura, que registrou grande produtividade. As principais pirâmides egípcias foram construídas nesse período. Primeiro período intermediário, 2160 a 2055 a.C., marcado pelo enfraquecimento do poder central, havendo guerras civis e crises econômicas sucessivas. Médio Império, 2055 a 1650 a.C., marcado pela reconstrução do poder central e pela expansão territorial dos domínios egípcios, em especial para o sul, na região habitada pelos cuxitas. Segundo período intermediário, 1650 a 1550 a.C., o novo enfraquecimento do poder central egípcio permitiu que os Hicsos dominassem as terras do Egito. Novo Império, 1550 a 1069 a.C., fase iniciada com a expulsão dos Hicsos e marcada com o momento de maior prosperidade do Egito. Os territórios egípcios foram alargados, estendendo-se da Síria até a Núbia. Terceiro período intermediário, 1069 a 664 a.C., marcado por mais uma ruptura no poder central e por divisões internas. Depois disso, os territórios egípcios foram dominados por diferentes povos, como os assírios, os persas, os macedônios, os romanos, os bizantinos, até a conquista árabe, após o surgimento do islamismo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resumo. Obrigado por terem assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!